Então, boa tarde a todas e todos. Não, a gente só está abrindo a sala, né, para que todos possam chegar calmamente, sem problema nenhum. E em 5 minutos exatos, nós daremos início, né, à aula magna. Então, por hora, a gente vai ficar aqui aguardando, né, a hora marcada. Já com todos na sala, né, o professor Muniz Sodré já está conosco, o professor Jorge Barbosa, vice-coordenador do programa, eu, coordenadora do programa, Rita Montezuma, e os representantes de turma do doutorado 2020, a Ana Beatriz e o Gabriel Rodrigues. Certo, Gabriel? Certo. Somos parentes, hein, Gabriel? Minha mãe é a Rodrigues. E, em nosso apoio, de Osmar Filho, também da turma de doutorado 2020. Então, logo, logo, essa turma que está aqui dará início a esse momento especial para nós, muito querido, com o professor Muniz Sodré. Então, deixa eu ver os nossos colegas aqui como estão. Todos já estão vendo a... Já está vendo, Bia, a transmissão? Não estou vendo, não. Estou aqui procurando. Ah, já. Agora estou vendo todos nós aqui. Tem delay. Tem delay. Estamos bem na fita. Começaremos pontualmente. Ah, já. Agora estou vendo todos nós aqui. Tem delay. Eu estou no Facebook ouvindo todos nós. Entra aqui para mim. Então, em 2 minutos nós vamos começar. Em 2 minutinhos. 59, eu vou abrir o Friends. É bom que o StreamYard dá vários recursos para a gente, né, trabalhar, então vai ser interessante. Rita? Sim, querida. Só eu que vou falar. O Gabriel, fizemos um texto que só eu vou falar, tá? Sim, senhora. Então, eu vou botar aqui, tá? Vou entrar com... Era para ter entrado o touchdown aqui. Boa tarde a todas e todos, né? Nós daremos início à nossa aula magna de 2021 do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, pós-GEUF. No dia de hoje, na nossa aula magna, nós temos a alegria de recebermos aqui o professor Muniz Sodré, professor emérito da UFRJ, que, além de ser um grande intelectual, pesquisador, cientista renomado internacionalmente, ele é um dos grandes, se não maiores, intelectuais negros do nosso país. Recentemente, o professor Muniz Sodré foi acometido pelo Covid-19, ano passado, precisamente.
e o seu estado de saúde mobilizou uma torcida pela sua recuperação em todo o país, atravessando fronteiras, inclusive, né? Fronteiras físicas, científicas e até ideológicas, dada a sua importância como personalidade intelectual do nosso país. Por tudo que representa seu nome, ele foi a indicação para abrirmos agora, né, as atividades acadêmicas do nosso programa. Seu riquíssimo diálogo, né, na nossa área, né, de geografia, nas ciências sociais, de modo geral, a sua abrangência intelectual já comentada, tudo isso nos motivou, né, a tê-lo nesse momento precioso, né, conosco. Seu nome surgiu principalmente para destacar, né, esse momento marcante do nosso programa, que é a entrada da primeira turma de cotistas nos 21 anos de doutorado do programa de pós-graduação em Geografia da UF de Niterói. E no mês em que reforçamos, né, a campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo, não é por coincidência que nós o temos aqui nessa data, né? Embora essa tenha sido a política de ação afirmativa do programa, né, e a nossa política, né, de ação afirmativa ela foi bem inclusiva, as nossas cotas contemplou vários grupos, né, essa é a primeira turma que tem 25% de suas vagas destinadas, né, à política de cotas, mas que foi totalmente preenchido, esses 25%, com estudantes negras e negros. Embora essa aula magna, né, ela não seja apenas destinada aos cotistas, mas nesse marcante momento, né, do nosso programa, ela, na verdade, reitera o compromisso de todos nós, não só do programa, naquilo que diz respeito à importância que a universidade tem em seu papel no combate às injustiças e, portanto, né, de promover a inclusão social. Esse é um compromisso da universidade, compromisso esse, inclusive, que consta no seu plano de desenvolvimento institucional desse quadriênio, né, de 2018, que finda no próximo ano, em 2022. Um dos compromissos que a UF tem em relação à sua ação afirmativa diz respeito à necessidade da compensação do passado contra a discriminação e a segregação, além de ajudar as pessoas desfavorecidas a contribuir para a eficiência econômica da sociedade, aumentar a diversidade nos campos e promover a integração social de modo a favorecer a equidade e a justiça. Essas são as palavras constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional da UF, portanto, um compromisso institucional. Em coadunação a esse compromisso, né, em coadunação com o papel que o nosso programa vem desempenhando, não só na área de geografia, nas ciências sociais, mas na pós-graduação como um todo. Eu, como coordenadora do programa, que juntamente com o professor Jorge Luiz Barbosa, damos as boas-vindas ao professor Muniz Sodré. E peço aos representantes da turma de doutorado de 2020, né, a nossa discente professora, Ana Beatriz, e ao professor, também discente da turma de doutorado de 2020, Gabriel Rodrigues, que gentilmente nos prestigie, né, ao nos recepcionar a todos e todas nesse momento. Professora Ana Beatriz, por favor, a função agora é sua. Obrigada, Rita. Boa tarde a todas e todos e todos. É um prazer estar entre nós, né? E dizer da minha felicidade, de como eu estou tremendo, em falar para vocês e para o professor Muniz Sodré. Então, vamos lá. Eu sou Ana Beatriz da Silva, como a professora Rita colocou. Eu sou representante da turma de doutorado de 2020, a última turma que entrou nesse processo de seleção. Sou também, junto com 4 colegas, dentro de 21 pessoas, de 21 estudantes, fui agraciada, junto com 4 colegas, com a política de ações afirmativas, né? Lembrando que o departamento tem uma própria
própria Rita colocou, adota a política de ações afirmativas nesse processo seletivo, né, o programa de pós-graduação, depois de 21 anos, né, a partir de muitas discussões, lutas, debates encampados pelos seus professores e professoras, coordenadores, coletivos de toda a UF, seus alunos e alunas comprometidos com a luta pelas ações afirmativas no sentido mais amplo, né? E o reconhecimento da sua importância para a universidade brasileira, universidade pública brasileira, e por entender que parte desse Estado brasileiro, ainda hoje, tem na sua estrutura o seu racismo à la brasileira, e suas desigualdades espaciais intrínsecas em seus contextos nos mais diversos cantos desse território. Agradeço, em nome da turma de doutorado de 2020, a estes professores e professoras, pesquisadores, alunos e estudantes comprometidos, que entenderam e que se sensibilizaram nesse processo desigual e excludente desse país, que acaba por refletir no espaço da universidade pública. E também quero agradecer por essa reivindicação histórica e estratégica do movimento negro, que eu sou forjada, a qual faço parte, desse país, em pensar política de cotas, mesmo sem promover mudanças estruturais na condição social da população negra brasileira ainda, e sim, com essa ação, reforçou na sua tentativa de compreensão da questão racial na formação socioespacial brasileira, haja vista a ampliação de pesquisas relacionadas ao tema na geografia, né, como em outras ciências humanas, sociais, física, biológica, entre outras áreas. Nesse sentido, peço licença, a partir de Dona Cida, do livro do professor Muniz Sodré, A Lei de Santo, que eu adoro, e pelo dia de hoje, quarta-feira, Caô Cabecire, para chamarmos a aula magna Espaço e Sociabilidade com o professor pós-doutor Muniz Sodré de Araújo Cabral, baiano de Feira de Santana, ou melhor, de São Gonçalo dos Campos. Esse professor possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Sociologia da Informação e Comunicação pela Universidade de Paris, Sorbonne, doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é livre-docente em Comunicação pela UFRJ, atualmente é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional de 2005 a 2011, possui cerca de 40 livros publicados na área das comunicações e cultura, ocupa a cadeira 33 na Academia de Letras da Bahia, pensador, escritor, jornalista, tradutor, teórico brasileiro na área de comunicação, que tem circulação e respeitabilidade no exterior, no Brasil, sendo professor e palestrante em diversas instituições em países como Suécia, França, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Colômbia, Bolívia, Uruguai, Peru, dentre outros. E é pesquisador do CNPq nível 1A. E uma referência para nós, geógrafos negros, com vocês, o professor, né, Muniz Sodré. A câmera. Muito boa tarde. Eu gostaria muito de agradecer a coordenação do programa, o convite, para falar numa área vizinha, mas não tanto vizinha da minha, mas que é uma área que me agrada muito, e saudar a vocês calorosamente. Ora, eu vou começar me lembrando de uma frase notória, que é a frase notória de Napoleão Bonaparte, que diz assim: a geografia é o destino. Isso é uma frase célebre de Napoleão. Por quê? Napoleão foi bom aluno de matemática e bom aluno de geografia.
Mas a frase dele tem um alcance muito mais amplo do que isso. Tem um alcance interessado, politicamente interessado. Quando ele diz a geografia, o destino, ele está dizendo que ele desejava o domínio do espaço europeu. Daí veio o âmbito geopolítico das guerras napoleônicas. Ou daí também o âmbito geopolítico, mais de um século depois de Napoleão, das guerras nazistas, que se inspiraram na frase de Hitler de que o espaço da Alemanha era pequeno demais para conter a alma alemã. Daí as invasões, daí a guerra nazista. Ora, esse passado, que eu diria passado arriscado, passado um tanto perigoso, é talvez um dos motivos porque a espacialidade seja muito esquecida quando se aborda cientificamente o social, o âmbito social. Eu quero dizer, se esquece do espaço no relacionamento dele com o homem. Aquilo que o antropólogo E.T. Hall chamou da dimensão oculta da cultura. Quer dizer, o espaço como a dimensão oculta da cultura. Esse risco de que eu estou falando agora, e de que eu falo muito em meu livro Terreiro e a Cidade, também pode ser consequência do susto histórico provocado por monismos materialistas do século XIX, como os de Taine, como os de Gobineau, que apontavam para a determinação absoluta da existência por uma única unidade vital. E tudo isso, nós sabemos, redundou no racismo alemão, no racismo germânico. Ou então, esse risco pode ser também pelos determinismos de religião, de região, pelos determinismos de gênero de vida, que são correntes no século XX, como o de um sociogeógrafo chamado Griffith Taylor, que sustenta concepções do seguinte tipo. Ele diz, olha, as relações comerciais, por razão de ordem climática, se realizam mais na direção norte-sul do que na direção leste-oeste. Veja só, que fantasia. Para não se falar em fantasias também do tipo, os climas temperados são excelentes para a civilização. Ou civilizações de natureza tropical. Eu acho que, nesses casos, o engano teórico, a precipitação teórica, está em se saltar diretamente do plano descritivo de um espaço para o plano conceitual. Quer dizer, um fenômeno físico-geográfico se converte em explicação sociológica sem nenhuma mediação. Se salta diretamente da geografia para a explicação social. São teses, que eu diria, estapafúrdias. Estapafúrdias. Mas, no entanto, apesar dessas teses estapafúrdias, é preciso que nós atendemos, é preciso atentar para a importância da relação entre homem e espaço-lugar. Portanto, para a capacidade que tem o meio físico de afetar o comportamento humano. Quer dizer, na verdade, se estuda muito o espaço como alguma coisa a ser submetida, ou alguma coisa a ser melhor aproveitada. Mas nesses estudos se deixam de lado as afetações simbólicas que o espaço-lugar opera na cultura. E opera concretamente onde é o espaço-lugar? É o território. Ou seja, deixa de lado as afetações do território, território entendido como força propulsora, território como alguma coisa que possa criar ou refrear ações. Como o território, no fundo, o território brasileiro, que sempre foi maior do que os governos, sempre foi, apesar de explorado sempre pelo Estado, o território nacional, o território brasileiro, território mesmo físico brasileiro, sempre foi maior
do que os governos. Ora, em Ser e Tempo, a grande obra filosófica de Heidegger, Heidegger diz que o estar no mundo do sujeito humano, o Dasein, o estar no mundo do sujeito humano, a presença no mundo do sujeito humano é espacial. E esse espacial é atributo de quê? É atributo da espacialidade. A espacialidade, eu entendo aqui como a diversidade de lugares. Portanto, o espacial é atributo da diversidade de lugares, portanto, das diferenças, e é essa diversidade que constitui o mundo. Se existe um universal concreto, é esse: o mundo é diverso. O mundo é pleno, cheio de diferenças, e é isso que constitui a diversidade espacial, em primeiro lugar. Então, em outros autores, essas ideias de territorialidade aparecem como um instrumento conceitual que permite interligar comportamentos na maneira de se desenvolver num contexto de espaço, num contexto de tempo. Quer dizer, de localizar espaço-temporalmente as diferenças, espaço-temporalmente as aproximações, nos modos como o grupo humano se relaciona com o real dele. Isso significa identidade. Essa busca humana de relacionamento com o real é a busca de uma identidade. Ora, a territorialização é forçativa de apropriação exclusiva do espaço. E é uma força capaz de criar regimes de relacionamento, capaz de criar relações de proximidade e relações de distância. Isso é fundamental entender esse relacionamento de proximidade e distância na luta antirracista, no movimento do antirracismo. O racismo não é um movimento intelectual. O racismo é, na sua prática, um movimento espacial. Nós podemos voltar a isso. Mas, dito isso, eu gostaria de examinar brevemente dois aspectos dessa territorialização ativa. É disso que eu estou falando aqui, de territorialização ativa. O primeiro aspecto, diz respeito à cultura da diáspora, à cultura negra da diáspora, onde os ludismos, os cultos afros, a música, a dança, têm papel primordial. Aí, alguém poderia me perguntar, mas o que é que isso tem a ver com espaço-território? A minha resposta inicial aponta para o quadro amplo das formações civilizatórias afros nas Américas, porque todas essas formações civilizatórias, com ou sem escravismo, com ou sem escravidão, têm em comum uma coisa, que é um tipo especial de territorialização operada pelo ritmo musical e pela dança. Ora, o ritmo musical e a dança são formas de territorialização. Tem muito a ver, portanto, com essa geografia que eu estou introduzindo aqui. Então, eu me permito falar de uma construção musical ou de uma construção rítmica de lugares. Por quê? É que o ritmo tem um espaço próprio. O ritmo suscita um imaginário específico. E isso implica, o ritmo implica, uma reflexão prática, uma reflexão corporal sobre a duração, quer dizer, sobre o tempo vivido. Isso quer dizer o seguinte, que com o ritmo não se trata de um artifício técnico no contexto da musicalidade. Não é um artifício, não é uma parte técnica da musicalidade apenas. Eu estou falando do ritmo como uma configuração simbólica do tempo vivido. É uma configuração que, conjugada à dança,
termina criando, gerando um contexto, uma espécie de lugar, ou uma espécie, se vocês quiserem, de cenário sinestésico, ou de cenário sinergético, onde ritualisticamente alguma coisa acontece. Vejam, ritmo e cenário sinestésico. Tanto que, em algumas línguas africanas, eu cito, por exemplo, quimero, que é falada numa região do Quênia. A palavra para dizer música tem o mesmo sentido de canto, mas também de deslocamento espacial. Porque por meio da dança. Então, música é tanto cantar quanto se deslocar espacialmente, por meio da dança. Então, nós podemos já anunciar e pressentimos que alguma coisa fortemente vital acontece na dança em sua originariedade, nesse deslocamento espacial de sua originariedade. Primeiramente, acontece a reatualização dos saberes do culto, que acontece no mesmo tempo da inscrição do corpo do indivíduo num território. Quando você reatualiza os saberes do culto pelo ritmo no território, o que é que fica realimentada? A força cósmica. Quer dizer, o poder de pertencimento a uma comunidade, o poder de pertencimento a uma totalidade integrada. Ora, além disso, graças à intensificação dos movimentos do dançarino na festa, e a festa é um complexo que abrange ação, voz, gestos, cânticos, que abrange afetos, é nessa intensificação o espaço e o tempo se tornam um único valor, o valor da sacralização. E assim, espaço e tempo se tornam autônomos. Espaço e tempo passam a não depender daquele que ocupa individualmente o espaço. Eu quero dizer, o indivíduo tanto dança quanto é dançado. Ou seja, a dança, portanto, que eu estou ligando a essa geografia específica, é uma integração rítmica do movimento ao espaço e ao tempo. A dança faz isso, ela integra ritmicamente o movimento ao espaço e ao tempo. Quando a dança faz isso, ela cria ou ela inventa as ações a partir do fluxo temporal do imaginário do grupo, do imaginário coletivo, e, desse modo, ela produz um agir autônomo do dançarino, do sujeito do rito, frente às técnicas particulares de cada ação. Por exemplo, a ação de caçada, a ação de combate, a ação de amor, a ação de casamento, a ação de celebração. Mas essa autonomia é uma autonomia que se comunica. E se comunica tanto com clareza quanto pela força latente de uma incitação aos espectadores do grupo, como se fosse uma mensagem apenas sentida, que é a linguagem secreta do tambor, que é a linguagem secreta da percussão. Ora, isso é inerente à alegria que libera o sujeito de si mesmo. É por isso que a dança não se traduz nem se explica. Uma dança não se traduz nem se explica. Quando eu digo que ela não se traduz e nem se explica, eu digo, a dança não é um duplo do teatro, não é um duplo da mímica, não é um duplo da literatura, não é um duplo da história, porque a ação do dançarino no culto afro, ela é projetiva. Ele induz uma experiência, e aí, senhores geógrafos, prestem minha atenção. A dança induz a uma experiência espacial.
E a experiência espacial não se reduz ao conceito. O que eu quero dizer é que, quando lidamos com espaço e tempo, o conceito, às vezes, é inoperante. Então, vou continuar falando aqui dessa aproximação, dessa territorialização pela dança. Porque as ações da dança, elas são geralmente executadas no interior de figuras geométricas variadas. Pode ser a espiral, pode ser o triângulo, pode ser o quadrado. Mas o círculo, ou a roda, que é a formação mais antiga do movimento rítmico em grupo, a roda é a forma geométrica mais frequente. E não só na constelação simbólica dos afros no Brasil, mas também dos africanos, de um modo geral. Por quê? Porque a roda, o círculo, evoca o sol. A roda evoca o sol. Por isso que a roda, o círculo, está na origem de toda a dança sacra no continente africano. Eu cito, por exemplo, a região do Equê, isso é oeste da Costa do Marfim, onde as mulheres dançam em círculo, dançam em roda, e marcam o ritmo com paus. É um tipo de dança claramente circular com paus. Eu cito também na Costa do Marfim, da Bua, ao sul, as mulheres Adiukru, da etnia Adiukru, que cantam e dançam uma roda. Eu cito os bambus, no Togô, que dançam em círculo. Eu cito a Guiné, o Alto Volta, o Mali, o Senegal, o Benin, o Zaire, o Zer, o Benin, também, se alguém quiser pronunciar a francesa. Nessas constelações civilizatórias, a roda estrutura a maior parte das danças. E, em quase todas elas, a roda simboliza a dança cósmica. Ela simboliza o movimento aparente do Sol e da Lua. Ela se orienta da direita para a esquerda, essa roda dançante, e ela é sentida como um meio de intensificar as vibrações até chegar ao ritmo suposto da natureza. Ora, tudo isso é espacial. Isso não é conceitual, isso é espacial. Isso é espacialidade. Então, se na África essa configuração espacial abrange o corpo coletivo, na tradição hindu, essa configuração espacial da roda se concebe em termos do corpo do indivíduo. Porque o corpo do indivíduo, nesse sentido, é geográfico. Porque a sabedoria yogi opera com a hipótese dos chakras. Chakra, em sânscrito, quer dizer roda. Quer dizer círculo, é roda. E os chakras são definidos na sabedoria hindu como centros de força irradiadora de energia vibratória de fora para dentro, como se fossem, e de dentro para fora, como se fossem territórios internos. Para o hindu, para o yogi, o chakra é um território interno. E vocês sabem, há toda uma medicina apoiada nessa hipótese geográfica, entre aspas, dos chakras. Ora, os exemplos, na verdade, são numerosos, mas o que eu quero aqui assinalar é que a potência simbólica da roda, a potência simbólica do círculo, amplia a sua influência e as fronteiras de realização dessa forma geométrica, que é a roda, o que se comprova também, vejam só, nas rodas dançantes dos judeus. Quer dizer, na verdade, dos hebreus, né? Que estão mencionadas, por exemplo, leiam lá no Velho Testamento, Êxodo 32. Êxodo 32. Quando Moisés desce do Monte Sinai, Moisés se depara com o povo dele dançando ao redor do bezerro
do bezerro de ouro. Mas vejam também nos Salmos 22,6, onde o judeu disse: Yahvé, Yahvé, você sabe, Deus, eu giro em roda em torno do teu altar. Então, as cerimônias, sejam não circulares, sejam não em roda, tanto no Oriente como na antiga Grécia, as cerimônias rítmicas sempre se colocaram no centro dos ritos mítico-religiosos, mas também das comemorações cívicas e dos jogos de guerra. Eu me permito lembrar uma coisa que eu vi em televisão, ainda antes da abolição do apartheid, antes de Mandela chegar ao poder, cenas na África do Sul, em que a polícia, o exército, as tropas avançavam contra estudantes, contra protestantes negros, e essas multidões, esses grupos, dançavam contra a polícia, avançavam dançando. Por quê? Porque esse avançar dançando era uma configuração geométrica da guerra típica dos Zulus, típica dos guerreiros Zulus, as falanges Zulus, que avançavam dançando e cantando contra os inimigos. O que nos diz, vocês certamente poderão pensar, então você está me dizendo que, então, é possível dançar contra e não dançar só com verdade. É verdade, é possível dançar contra. Então, tanto os romanos quanto os gregos viram no deslocamento territorial espacial chamado dança uma forma estratégica de combate. Isso se fazia particularmente evidente na dança pírrica. A dança pírrica, que foi definida por Platão como a imitação exata do ataque e da defesa. Avançar e recuar. Por isso que Sócrates, já velho, já idoso, ele tomou aula de danças com Aspásia, que era uma sábia famosa, mas também, se diz, uma cortesã famosa. Aspásia era perita em dança e um bocado de coisa relativa a corpo. Ora, os africanos não constituíram nenhuma exceção a esse aspecto bélico da dança. Quer dizer, o aspecto bélico, eu mencionei que essas falanges guerreiras tradicionais se eletrizavam ritmicamente, dançavam no campo de batalha. E mais tarde, é na comunidade litúrgica africana, na diáspora, que o ritmo funciona. Isso é que eu queria, digamos, falei tanto para deixar isso como assentado. O ritmo, na verdade, é uma tecnologia de agregação humana. Quer dizer, o ritmo é, no fundo, uma tecnologia geográfica sacra. Dizer que o ritmo é uma tecnologia de agregação humana é dizer que o ritmo é político. É dizer que o ritmo é um vetor poderoso de sociabilidade. Sociabilidade é aquilo, é essa convivência humana que se apoia na copresença do outro. Você só é sociável quando você aceita a presença de um outro. É por isso que não existe nenhuma sociabilidade possível em racismo nenhum. Nenhum racista é sujeito humano dos sócios. Ele não aceita o outro. Ele não aceita o outro da diferença. Não existe uma sociabilidade racista. Mas, curiosamente,
embora não seja o tema da palestra hoje, existia uma sociabilidade escravista. Existia uma sociabilidade escravista. Olha, parece uma contradição o que eu estou dizendo, mas o dono de escravo, ele tinha que reconhecer o escravo como escravo. Portanto, ele dependia da presença do escravo. Até mesmo o dono de escravo tinha uma brecha na segregação dele, para reconhecer o outro, ainda como dominado. Não, o racismo depois da abolição, o racismo sem escravos, não tem sociabilidade nenhuma. O racismo pós-abolição é pior do que o racismo escravagista, embora não exista tortura física do escravo. Não, eu fiz essa pausa para dizer o seguinte, que por meio da dança, por meio da festa, o ritmo reelabora simbolicamente o espaço. O ritmo refaz o espaço. E refaz de que maneira? Na medida em que o ritmo modifica, ainda que modifique momentaneamente, modifica as hierarquias territoriais, que estimule o poder expressivo do corpo, até o ponto de produção de imagens próprias de liberação e de autorrealização. Liberação e autorrealização. E é por aí que nós podemos perceber, se estivermos no âmbito de uma pesquisa voltada para uma geografia propriamente humana em toda a amplitude do sentido de humano, não apenas geografia humana que considere a economia voltada para o humano, a política voltada para o humano, não é isso. A geografia que considere o corpo, a corporeidade. Nós podemos perceber o quanto o espaço e o território têm a ver com as formas não hegemônicas de constituição dos povos nacionais. Essa é a primeira parte da minha introdução aqui da territorialização. A primeira parte, perceber, e estou sugerindo um âmbito de pesquisa para essa pós-graduação, sobre espaço e território como formas não hegemônicas de constituição de povos nacionais. Na segunda parte, não tem a ver com os povos negros. Nessa segunda parte, eu quero trazer a ideia do espaço virtual. É um segundo aspecto da territorialização. Essa segunda parte, esse segundo aspecto, tem a ver com a afirmação de Heidegger de que o estar no mundo do homem é espacial. Aquilo que eu afirmei antes. Então, essa afirmação heideggeriana, ela toca numa dimensão de originariedade do social, ela coincide com o momento atual, o momento presente de reorganização ou de reconfiguração de forma de ser, que pode ser visto como um transe de gênese institucional. Ou seja, nós estamos vivendo o deslocamento das placas tectônicas da sociabilidade tradicional, por efeito do capitalismo no mundo e por efeito da tecnologia eletrônica. Esse deslocamento das placas tectônicas da sociabilidade aponta para um mundo zero. É um mundo zero que não é imune a um estado de anterioridade de formas de vida estabelecidas. Logo, esse mundo zero é um certo caos no status nascendi, na condição de nascimento de novas formas. Por exemplo, a forma de vida virtual que está emergindo, a forma de vida virtual que se deixa ver na rede eletrônica,
uma forma de vida que é inédita na armação tecnológica que tem, é uma forma impregnada de velhas forças inerciais. Portanto, para mim, se torna muito claro que a função desse mundo eletrônico que se constrói, isso que eu estou chamando de mundo zero, esse mundo do espaço das redes, é uma construção de espaço. É uma construção de espaço, de um novo espaço. Portanto, é uma verdadeira forma de vida. Uma forma de vida que não está limitada ao escopo, ao objetivo das mídias tradicionais. Então, essa forma de vida quer criar um comum, quer objetificar um comum. E nessa objetificação do comum humano, está emergindo hoje, como se fosse um duplo exteriorizado, está emergindo um ecossistema tecnológico, quer dizer, uma forma virtualizada de vida, a que nós, pessoalmente, vimos chamando, em livros anteriores, eu falo de um livro meu chamado Antropológica do Espelho, depois de outro chamado As Estratégias Acessíveis, depois de outro chamado A Ciência do Comum. Essa forma virtualizada de vida nós temos chamado de bios virtual. A manifestação mais evidente desse bios virtual é a mídia, tanto é o bios mediático. E eu estou retomando aqui o conceito aristotélico de bios como esfera existencial. Bios como vida ético-social, organizada dentro da cidade, dentro do Estado, distinta da zoé, que é a vida natural. Bios distinto de zoé. Zoé é vida natural, vida nua, vida crua, enquanto bios é vida ético-social. Então, ao lado dos bioi, que é o plural de bios, tradicionais, reconhecidos por Aristóteles, o bios cognitivo, o bios sociopolítico, o bios sensível, que corresponde a 3 modos de conhecimento da realidade, corresponde à teoria, à praxis e à poiesis, está emergindo atualmente um novo bios, feito de fluxos. Esses fluxos são letras, são sons, são imagens, são dígitos. Portanto, são fluxos apoiados em redes artificiais que se definem por uma materialidade leve ou mesmo pela imaterialidade dos circuitos eletrônicos. Ou seja, a partir de uma gestão sistêmica da cultura, de uma gestão sistêmica dos negócios, surge uma verdadeira forma de vida, que é o bios virtual, que é uma espécie de comunidade sensível, de caráter técnico, de caráter mercadológico, onde impulsos digitais e imagens se convertem em prática social. Nós estamos vivendo isso. Uma boa maneira de conceber melhor essa forma como vida, propriamente, é examinar de perto o funcionamento de um jogo virtual. Isso se chama game. Vocês conhecem o quanto a indústria dos games é poderosa, é fatura. Então, num game, o jogador, que se chama em inglês role player, ele entra existencialmente num artifício técnico. Ele entra artificialmente, daí ele pode interagir com outros jogadores, ele pode receber estímulos, pode receber louvores, e isso pode se estender no tempo como se fosse um processo vital. E isso tem afetações psíquicas reais. São afetações psíquicas que são hormonalmente comandadas pela dopamina no cérebro. É como se fosse vida. Então, na prática, esse
biosvirtual é um novo tipo de realidade que eu diria geográfica, no sentido do espaço temporal. Quer dizer, o bios, onde já estamos vivendo, é realidade aumentada. É uma realidade aumentada. É uma sobreposição do virtual ao real histórico, esse nosso real, mas é também uma espécie de mundo zero. O mundo zero, eu quero dizer, uma realidade que é só imagem. É uma realidade separada como se fosse um vetor absoluto. E é um mundo zero no sentido de que ele enfraquece ou de que ele reduz a nada a arquitetura do sentido universal montada por aquilo que os círculos de pensamento se habituaram a chamar de metafísica. Reduz a nada a metafísica. Ora, isso é muito inquietante. Isso pode ser muito inquietante, mas não é realmente intrigante em termos civilizatórios. Essa realidade artificial, aumentada, só é possível porque a modelização ou as imagens já estão inscritas na própria cultura, já estão inscritas na mediação do sujeito consigo mesmo. Nós mediamos a nós próprios por imagens. Aquilo que conhecemos do real, da realidade, é mediado por imagens. Ora, esse novo bios, esse bios virtual, essa realidade das redes, da internet, do celular, da eletrônica, é apenas uma exacerbação do processo que se torna socialmente relevante porque intervém nas relações espaço-temporais. As relações espaço-temporais são essas relações pelas quais nós percebemos o mundo e nós agimos sobre ele. Vejam só, eu estou falando aqui, às vezes direto, às vezes indiretamente, de um novo tipo de geografia. Um novo tipo de geografia. Um novo tipo de espaço e um novo tipo de território. Então, por que isso? Porque, na verdade, indivíduo e mundo se relacionam efetivamente por meio do tempo e do espaço. O tempo e o espaço são a base de toda relação concreta, de toda comunicação concreta. E o espaço e o tempo são quadros de percepção que mudam. Espaço e tempo são formas que se modificam de acordo com as variações da história e da cultura. Ora, esse bios virtual, essa forma de vida virtual que eu estou falando, e que nós já entramos nela, é uma transformação técnica do espaço-tempo. É uma transformação técnica adequada às novas estruturas e às novas configurações da vida social. Em outras palavras, eu estou dizendo que a comunicação funcional, com toda a sua materialidade tecnológica, implica uma nova geografia. Com a comunicação funcional, eu começo com jornal, rádio, revista, mas essa comunicação se perfaz, televisão, claro, se perfaz na comunicação eletrônica, na internet, que é o mais agudo, o mais importante acontecimento tecnológico da metade do século passado e continua hoje, implica uma nova geografia. E o que eu quero dizer com nova geografia? Eu já disse, eu comecei falando aqui da metáfora das placas tectônicas. E eu uso essa metáfora das placas na apresentação do conceito. De, olha, a comunicação eletrônica é o conjunto das placas tectônicas sob a superfície do comum. Quer dizer, da mesma forma que as congêneres geológicas, aquelas que sustentam os continentes, as placas são essenciais para sustentar os continentes, mas as placas, os senhores são especialistas nisso, estudantes e professores disso,
As placas não são eternas na constituição ou no alinhamento delas. As placas tectônicas podem se deslocar. E por que eu estou usando essa metáfora, que eu já vi também sendo usada em jornal? Porque foi assim que um conhecido crítico cultural americano, que era George Trow, TROW, na década de 80, ele já morreu. Ele descrevia, muito antes da internet, do auge da internet, ele descrevia a nova paisagem social americana. Ele dizia assim, todo mundo sabe, ou se não todo mundo deveria saber, que houve um deslocamento de placas tectônicas debaixo de nós. Ele diz, os partidos políticos ainda têm os mesmos nomes, mas não são mais os mesmos. Ainda temos uma CBS, uma NBC, um New York Times, mas não somos mais a mesma nação que no passado teve tudo isso. Ou seja, ele estava se referindo apenas a um aspecto particular da política e da mídia, mas ele, principalmente, ele estava indicando a movimentação profunda na crosta da organização simbólica. Quer dizer, nós estamos vivendo porque se trata mesmo de um grande deslocamento. E desse deslocamento decorrem as transformações de grande alcance, de grande monta, nos sistemas educacionais, na produção social de subjetividades e na constituição da esfera pública. Por isso é o ventilador, o espirro. É uma transformação, sobretudo, geográfica. Vejam só, é uma ligação que eu não sei se já foi feita ou se eu estou sendo original, mas eu digo que essa ligação, essa transformação é geográfica, no sentido que essas placas, de que eu estou falando, por efeito da compressão temporal do espaço, quer dizer, o espaço é comprimido pelo tempo, forma um novo continente. Um novo continente. Esse novo continente, quantos são os continentes? Esse deve ser o 8º, né? Ele é feito de bytes. Esse continente é virtual. Ele está acima ou abaixo de todos os outros. E esse continente é capaz de pôr em rede o planeta inteiro. Portanto, meus prezados colegas e meus prezados geógrafos, eu estou falando de um deslocamento das placas por efeito da compressão temporal do espaço pelo tempo. Eu estou falando, portanto, de uma nova geografia, uma geografia entre aspas. E eu acho que a compreensão dessa nova geografia se evidencia nesse conceito de bios virtual, que já está presente no funcionamento atual das tecnologias eletrônicas, já está presente nessas tecnologias que geram um espaço próprio, um espaço superposto e um espaço em conexão com as coordenadas clássicas espaço-temporais. É como se a vida comum, a vida que vivíamos, tivesse literalmente migrado para o virtual. E essa migração tem efeitos, eventualmente, caóticos sobre os costumes e sobre as instituições tradicionais da sociedade civil. As consequências políticas dessa migração, nós já se fazem sentir nas eleições autocráticas, que se realizam não só aqui no Brasil, mas na Europa e em lugares do mundo. Portanto, essa argumentação
que eu estou trazendo aqui, vai além do espaço imediato, vai além do espaço cotidiano, que é o espaço normalmente referido pelo campo acadêmico. Quando nós observamos que determinadas justificativas políticas para controlar o ciberespaço contemplam o virtual como se fosse um espaço análogo aos outros. Determinadas justificativas políticas que dizem que o virtual é um espaço como é o espaço terrestre, como é o espaço marítimo, como é o espaço aéreo. Portanto, o Estado teria de exercer o seu poder de segurança e controle sobre esse espaço. Você pergunta onde? Eu digo, olha, o caso da China é claro, é chapado nisso. A China, na prática, a China está lidando com uma espécie de ciberespaço nacional. Ora, se o ciberespaço é nacional, isso autoriza a intervenção estatal na internet. Porque a China, o Estado chinês tem um poder de intervir no espaço terrestre, no espaço marítimo dele, no espaço aéreo. Por que não no ciberespaço nacional? Também. E você sabe, a China intervém. Realmente intervém. Ora, politicamente, a questão do espaço, portanto, se reedita no atual esvaziamento da política parlamentar. A política parlamentar está se esvaziando. Então, à primeira vista, aparece a diferença entre a presença efetiva em espaços regionais do atual ecossistema midiático, são as redes de alta velocidade, centros de treinamento e tecnologia, os hubs de empreendedorismo. Tudo isso está confrontado à carência sistemática do desenvolvimento em saúde, em educação, em segurança. Ou seja, nós estamos vivendo uma vida georreferencializada por algoritmos. Essa georreferencialização é um dos principais instrumentos do domínio. Essa localização topográfica que o sistema hoje, por meio desses instrumentos, faz de cada um de nós. De saber onde estamos. Ora, mas essa vida georreferencializada por algoritmos não elimina as contradições de classe, não atenua a desigualdade social, não atenua, mas certamente requer a montagem de novos caminhos de agregação política, caminhos que sejam capazes de contemplar os efeitos da hiperconectividade. Por exemplo, esse efeito de erosão, de desgaste das barreiras entre vida pública e vida privada, da distinção entre o que é real e o que é virtual. Nós estamos perdendo a noção dessa distinção. Eu sou muito de ver sintomas, analisar os sintomas. Leiam jornais, basta lermos jornais, para constatarmos que cada vez mais os colunistas se referem ao Brasil como uma realidade virtual. Ou melhor, como realidade paralela. Realidade paralela é a realidade virtual. Quando eles tratam dessa bolha, ou das bolhas de desinformação. Portanto, vejam só, eu não estou aqui no delírio teórico, eu estou falando de coisas que estamos vivendo. Estamos vivendo a erosão da barreira entre vida pública e vida privada e a barreira da distinção entre real e virtual. Então, por que é necessário montar novos caminhos de agregação política? Porque a vida local está cada vez mais submersa nas abstrações do nacional e do global. E, no entanto, é da vida local que partem demandas cada vez mais fortes. E demandas
que são obscurecidas na cena parlamentar. Essa cena que já não vale mais nada. Essa cena que não representa mais nada. O parlamento não vale nada e não representa mais nada. Ora, a vida local é obscurecida nessa cena. Por isso que já em meados do século passado, circulava nos Estados Unidos um adágio, um provérbio famoso, que dizia assim: all politics is local. Toda política é local. Esse adágio foi definido por um antigo porta-voz parlamentar democrático americano, que chamava Ted O'Neill. Esse adágio, toda política é local, poderia sugerir uma endogeopolítica. Endo quer dizer interna, dentro. E geopolítica. A política, que em geral se fala de geopolítica para fora, para o exterior, mas uma geopolítica interna, que não é um municipalismo. Não é. Mas é uma política interna da organização dos locais, da organização dos lugares. Uma endopolítica que fosse capaz de funcionar à base de espaços autônomos. Autônomos, mas articulados em rede eletrônica para as disputas no interior do centro estatal. Eu acho que essa endogeopolítica tem a ver com estudos avançados de geografia, tem a ver com estudos avançados de antropologia, estudos avançados de comunicação, estudos avançados de política. Eu creio que uma endogeopolítica leva os estudos de geografia para além das fronteiras tradicionais. E não esse termo eu estou usando, mas eu acho que ele estava pressentido nos estudos desse grande geógrafo brasileiro, que foi um grande amigo meu, chamado Milton Santos, que sempre batalhou pela justiça dos espaços, pela justiça nos espaços. Essa justiça, em homenagem ao Milton, em homenagem aos alunos, aos novos alunos que ingressam nesse programa, essa justiça que eu queria trazer aqui para encerrar a minha fala, chamando a atenção para uma entidade da minha cosmovisão, que é a Cosmovisão Nagô, terreiro de culto da Bahia, que eu pertenço, a Xeopalfonjá. Essa entidade da justiça dos lugares se chama Nanã, que é um orixá do panteão da terra. Um orixá do panteão da terra. Portanto, um orixá que diz respeito aos lagos, diz respeito à lama criativa. Nanã porta o Ibiri, aquele cetro da justiça que é poderoso e é precioso. E Nanã é cantada como a portadora desse cetro, como a portadora também da justiça, se diz Xalaré, orixá da justiça. E também é o orixá do dinheiro, que é referido no canto como Xen Xen. Então se canta assim no terreiro, e eu fui pedindo que eu cantasse aqui alguma coisa. É minha fala final aqui para vocês. Ibiriotô, Xalaré, Ibiriotô, Xalaré, Nanã Odô, Ibiriotô, Xalaré, Oloô, Xen Xen. Obrigado. Nanã, fique conosco. Nem sei o que dizer, professor. Nem sei o que dizer. Eu espero que não tenha falado demais, né? Não. Nunca. Desculpa, mas eu estou emocionada.
Grata Ok. por esse presente. Tá bom. Grata por esse presente, grata por essa fala. Muito obrigado. Eu espero que não tenha sido longo demais, Não, não foi. nem fastidioso demais, mas vocês podem, evidentemente, fazer o que quiser com a gravação do texto, e eu estou sempre aí, na rede, essa rede que eu já não aguento mais. Essa rede me cansa muito. Porque eu participo todo dia tem rede. Eu estou em rede, só tanto que a minha mulher me comprou, que eu tenho aqui, eu moro numa coberturinha, ela me comprou uma rede vermelha aqui. Tá. A moça guardou a empregada. Aí ao lado aqui, eu deito na rede vermelha, aqui em cima vejo o passarinho chegar para não ficar só na rede eletrônica. Né? Que Eu é sou mais homem de rede. saudável, né? É saudável, é mais saudável. Mas, olha, eu agradeço muito a vocês o convite, é isso aí. Espero que não tenha chateado. Tá bom? De forma alguma, professor, o senhor moveu placas tectônicas por aqui. Certamente, eu me pergunto se nós todos estamos preparados para essa nova geografia. Essa geografia Essa nova, mudada. ela é difícil. Eu acho que nós não estamos ainda bem preparados. Talvez na cabeça, fazendo esse diagnóstico, mas a realidade delas, desse afastamento, desse deslocamento, é duro demais. E tem consequências políticas que nós já estamos vivendo. Sim. Já estamos vivendo essas consequências. O meu próximo livro, Sociedade Civil, algoritmos, mídia e liberalismo e finanças, principalmente finanças. Trata disso. Sai pela Vozes, deixa eu fazer aqui um plim-plim da Globo. Sai pela Vozes no dia 31 agora, no final do mês. Se quiserem dar um prazer, busquem esse livro, porque esse livro trata, assim, mais fundamentos, claro, dessa questão, desse deslocamento. A questão das finanças, a questão antropológica e a questão política. É um livro político, dentro dessa minha visão, que é mais próxima da filosofia do que da política mesmo. Então, eu agradeço muito e vou me despedir aqui, então, tá bom? Não se despede não, professor. Espera aí, tem um mundo de comentários aqui para o senhor. Ah, é? Ah, bom. Então, Nos dê apenas meia hora, né, para que a gente tá possa compartilhar esse momento. Né? Da minha parte, eu fico me perguntando, né, usando a sua metáfora das placas tectônicas, né? Tá. No mundo, digamos, real, no mundo biológico, o senhor fez várias referências a essa realidade, a adaptação humana às placas, né, a essa transformação potente, né, esse reordenamento da Terra, nos demandou um tempo de adaptação imenso, né, e ainda em curso. Diante da compressão espaço-tempo que o senhor nos traz dentro dessa metáfora, será que estamos, ou quando estaremos, adaptados para essa nova realidade? Uma pergunta que eu me faço aqui. Sim, por favor. Pode falar, professor. Eu temo que nós, em nossa geração, não estaremos perfeitamente adaptados. Mas, certamente, os filhos, as crianças, as minhas netas, que já estão aí, a filha, as filhas, elas vivem outra realidade. Elas já estão dentro dessa realidade paralela. Não sei se perfeitamente adaptadas, porque ainda não se configurou um modo educacional, uma ideia educacional compatível com essa transformação. Eu tentei falar disso a Shelba, Júlio Tavares, professor de antropologia aí da UF, Julinho, grande figura, está me dizendo, Shelba,
Axé, Júlio, axé. Um livro chamado Reinventando a Educação. Tem até um prefácio do meu grande amigo Leonardo Boff, que esse realmente é um amigo de muitos anos, de décadas, fez o prefácio desse livro, onde eu falo da necessidade de reinvenção do sistema educacional para uma realidade que é acessível, que eu chamo de realidade sensível, não é apenas só na rede, é das sensibilidades. E eu diria que é da cabeça plástica das crianças, plástica para o bem ou plástica às vezes mesmo para o mal, mas é uma cabeça mais plástica, mais aberta, que virá uma adaptação. Por isso que nós temos que nos imbuir de uma ética nova, uma ética de responsabilidade com relação a essa nova realidade. E uma ética de responsabilidade é o que o filósofo Hans Jonas, que era heideggeriano, chama de ética do futuro. Ética do futuro. Por que ética do futuro? Porque é a ética que contempla a cadeia geracional, que contempla os filhos, que contempla os não nascidos. Porque a ética é para os que já nasceram e morreram, para os que já nasceram e estão vivos, e para os que ainda não nasceram. Porque o homem é também o morto, o vivo e o não nascido. Ora, a ética onde eu encontro essa dimensão da ética é no terreiro, é no meu terreiro, é no Ilê Axé Pofongá, que é o único configuração cultural que eu conheço que tem um culto à ética. Chama-se culto dos eguns, culto dos ancestrais. O egum é o ancestral, é a palavra ética do grupo, que vem, aparece e se dança para ele. Ele conversa, portanto, com vivos. Ora, a ética, portanto, a ética de futuro, é a ética que responde por essa adaptação. E essa ética está na responsabilidade que temos. Essa responsabilidade que estão querendo tirar de nós. Essa responsabilidade é, portanto, o princípio ético central. É o princípio ético, a ética é dignidade, a ética nos dá dignidade. E o princípio de atuação de ser responsabilidade. Portanto, nós temos que ter responsabilidade, principalmente com o que vem, com os filhos, com os netos, e depois os filhos e os netos dos netos. Isso já deve estar presente na nossa cabeça, no nosso jeito de ser. E, infelizmente, isso ainda não pode chegar, e não pode chegar, isso está no âmbito da universidade, eu tenho certeza disso, não pode ter chegado à política. Ainda não chegou à política, ainda não chegou aos dirigentes, ainda não chegou aos governantes, porque, de repente, como os tempos não são sempre lineares, eles podem estar aquém do humano. Podem estar aquém do humano. Nós podemos estar sendo governados, e isso não é xingamento, nem é exagero. Aí precisaria outra palavra para dizer o que aqui se entende por humano. Poderemos estar sendo governados por inumanos, porque o inumano está também em nós. Em cada um de nós, eu, você, numa parte. Só que ele está perfeitamente controlado pela ética. Está controlado pelos bons costumes e pela ética, que vem de pai, de mãe, das instituições que sustentam, estão nas placas tectônicas das instituições, da sociabilidade. Mas, de repente, se as placas mexem muito, fazem tsunami ou terremoto, o inumano emerge. O inumano emerge. E vem de onde menos esperamos. De vivos. Só um momento, só um instante. Alô? Alô? Quem fala?
De onde? De onde? Ah, sim. Só um momento. Diga, querido. Diga. Sim. Sim. Eu sei. E aí? Vamos gentilmente aguardar o professor. Agora sim. Epa. Como está na garantia, e eles já localizaram que é um fio que desligou, mas para chegar lá na Azurra, aqui no Rio, eu fui de carro, dirigindo, mas a minha filha foi me buscar, porque minha mulher não quer que eu pegue táxi, por causa da Covid. Aí ela me buscou, mas simplesmente eu vou organizar minha ida amanhã, porque amanhã vou me dar o carro. Olha a coisa da vida. Os cuidados, os cuidados. Ela não quer que eu pegue táxi, nem Uber, nem coisa nenhuma. Eu disse, tudo bem. É, porque eu já tive a Covid, já me vacinei, tomei a primeira dose, e essa vacina da Oxford parece que garante que é boa para a variante E1. Sim. Mas ninguém sabe muito. Aí eu tomo cuidado com a máscara. Mas olha, voltamos ao assunto. Gabriel Fortunato aqui me disse que deu uma excelente aula. Obrigado, Gabriel. Os elogios são muitos, professor. Tem gente até de Angola aqui, tem, olha, vou lhe dizer, tem o CEDIM, Coletivo de Negros e Negras, de intelectuais negros e negras, tem o ENUF, tem o pessoal do programa de pós-graduação em psicologia, das oralidades da UF, pessoas de outros programas. O senhor está aqui, assim, né, bombando, numa boa linguagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. O projeto está praticamente em peso aqui, então, né, suscitou muitos elogios e perguntas. É bom ter escuta. É bom ter escuta, e só que aqui é uma escuta de classe, de nível. Eu não sou uma pessoa que elimine a distinção entre nível e barreira. Barreira tem que ser transposta. Mas o nível, você tem que chegar lá. Portanto, níveis diferentes não é a mesma coisa que diferentes barreiras. Né? Então, eu estou falando, é bom falar no nível, porque, às vezes, o discurso fica incompreensível. Eu mexo muito com áreas diferentes. Uma hora é antropologia, outra hora é sociologia. É preciso sempre tentar ser clara, porque era Ortega y Gasset que dizia que a clareza é a gentileza do filósofo. Clareza. Se eu fui claro, eu não sou filósofo, hein? Pelo amor de Deus, eu não tenho essa pretensão. Mas eu sou, digamos assim, amante do filósofo. Amante nos bons termos, hein? Amante nos bons termos. Eu sou amador do filósofo. Então, se eu fui claro, eu fico grato. Eu fico grato pela escuta. Mas aí, olha, ainda temos 10 minutos. Tá bom. Então, em 10 minutos, vou passar a palavra aqui para a Ana Beatriz, para o Diosmar, para o Gabriel, para selecionarem, né, pelo menos 3 comentários ou perguntas aqui ao professor, só para que a gente possa finalizar, né, dando espaço um pouco para esse público que nos prestigia falar. Ana Beatriz, Gabriel, Diosmar, por favor. Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Então, está ouvindo, professor? Agora estou, agora. Então, nós tivemos muitos comentários
a UF está em peso, né? Pessoas de todo o Brasil, de Angola. Angola, eu já estive lá e dei muita palestra lá, é fantástico. E aí, é porque estou dando microfonia aqui, estava com 2 áudios. E aí, a gente agradece a presença do senhor, mas a gente tem 4 perguntas. Tá bom. Certo? E a primeira pergunta que a gente teve é do meu colega de turma, da turma de 2020 do doutorado, professor de Geografia do INES, Instituto Nacional Surdo aqui do Rio de Janeiro, que é o Bruno Mesquita. Professor Muniz, como o senhor acha que a imposição da percepção de tempo euclidiano, presos na horas do relógio, e não a uma percepção da natureza, influenciou os ritmos sociais? Essa é a pergunta do Bruno, nosso colega. Olha, responder. O tempo, em si mesmo, é um relógio. O tempo é uma forma métrica, portanto, é uma forma de mensurar o movimento. Portanto, o tempo é uma organização social. Que existe a organização do tempo pelo tempo dos relógios, que já é uma duplicação da própria ideia de tempo. Esse tempo é o que acompanha os ritmos, acompanha formalmente os ritmos sociais. O que quer dizer com ritmos sociais? Das ações, das trocas, dos diálogos, das movimentações de transformação. Acompanha formalmente, porque na prática não é assim. Na prática, nós vivemos tempos diferentes. Vivemos tempos diferentes, porque nós sonhamos, por exemplo. E o sonho, fora da dimensão psicanalítica, o que é um sonho, senão uma voz externa, uma verdade externa, que cada noite nos diz coisas que tentamos botar juntos. Esse tempo do sonho não é linear. O tempo também da transformação das ações sociais, há pouco mesmo eu disse, olha, nós podemos estar vivendo instantes regressivos. Sim. Não tem linearidade aí. Não tem tempo do relógio. Se tivesse, nós estaríamos com a situação social, pandemia à parte, uma situação social melhor do que estávamos 8 anos antes, ou 5 anos antes. Mas não estamos. Nós regredimos no tempo. Houve regressão. Então, é preciso pensar na correlação da existência com o ritmo social, é preciso pensar como o tempo volta. E nós vivemos isso não é hipótese de ficção científica. As experiências, vocês desculpa, eu falo sempre da experiência trazendo o terreiro, porque eu sou obá, eu tenho que falar do terreiro quando eu cumpro. No meu livro Pensar na Go, tem um capítulo sobre Exu, que é a explicação de um provérbio de Exu que diz assim: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Matou ontem, mas atirou a pedra hoje. Esse é um provérbio de Exu. Você diz, mas vem cá, é possível isso? Para o terreiro é. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Mais de um físico, Stephen Hawking, por exemplo, falando disso, disse que, teoricamente, a viagem ao tempo, a viagem do tempo ao passado, seria possível. É teoricamente possível isso. Só não é possível em termos práticos, nem em termos tecnológicos, mas teoricamente é possível. Ora, então, o tempo que nós vivemos é o tempo que vivemos na consciência. Isso está em Santo Agostinho, quando ele diz: em ti, minha mente, é que eu meço o tempo. Ele está falando individualmente, mas coletivamente também nós podemos pensar em regressões, em avanços temporais. Portanto, é preciso pensar noutra dinâmica para além do tempo dos relógios, embora, quando envelhecemos, quando contamos nossos aniversários, o tempo do relógio parece ser implacável. É verdade.
Muito obrigado. Agora o Gabriel, outro representante de turma, da nossa turma, Gabriel Rodrigues, diretamente de Teresina. Opa! Teresina. É o lugar onde eu comi o melhor peixe assado do mundo. Ai, meu Deus. O peixe se chama... esqueci. Mas tem um prato muito bom chamado Maria Isabel, porque eu sou guloso. E tem o peixe que se assa, que é peixe de rio, que é muito bom em Teresina. Ele sabe qual é o peixe. Ele é de lá. Professor, É que eu então. sou... Hein? Gabriel. Gabriel. Isso. Então, eu sou da turma de doutorado agora de 2020 também. E tem uma outra pergunta aqui, Diga, que é Gabriel. do Abraão Santos, que ele fala que nos últimos anos o Brasil assistiu à chegada de um contingente negro periférico aos bancos das universidades, se intensificando em 2016 no nível da pós-graduação. Ele considera que o movimento negro que aí se evidencia está gerando o deslocamento das placas tectônicas da sociabilidade no Brasil. Então, ele pergunta o que o senhor acha disso e quais as repercussões desse processo no futuro espaço do Brasil. Bom, antes de mais nada, eu lembrei agora o nome do peixe. Eu estava tendo matrinchão. Matrinchão. Mas, olha, esse deslocamento, as cotas, eu sou entusiasta defensor dela desde o início, está no meu livro Claros e Escuros, em entrevistas que eu dei a jornal. Eu sei também quem eram os anticotistas na universidade, em jornal, conheço todos. E não perdoo, porque eu não acho, se me perguntarem se gosta, é bonita a hipótese das cotas, não. Para mim, particularmente, bonita não. Não é bonita, elas são necessárias. É bonitas e outra coisa. Bonita pode ser uma cotista, mas a cota em si mesmo, bom, mas é a favor dela. Por quê? A pergunta foi muito bem feita. Ela realmente é um deslocamento de placas, porque as universidades e as plateias, que antes eram colonizadas pela epiderme clara, colonizadas, porque a forma social escravista no Brasil continua, ela perpetua o racismo. Essas formas colonizadas agora se tornaram colorizadas. Colorizadas. As cotas colorizaram a superfície dos públicos universitários. Você dizer se é jogo de palavras? Não. Não é um jogo de palavras. Colorizar significa diversificar as cores. Não acredito que isso vá melhorar automaticamente a vida econômica das pessoas, mas vai melhorar a vida psicológica, a vida psíquica das pessoas, e eu tenho experiências concretas disso, orientando monografias de graduação na UFRJ. Não vou citar casos aqui, porque é chato, a pessoa pode estar escutando, mas gente que está à beira da depressão e pensar em suicídio de mulher, em cabelo, orientar, fazer um trabalho, e você vê em 2 anos a pessoa crescer, florescer intelectualmente e ficar orgulhoso disso, de ter feito isso. Não só uma pessoa, muitas pessoas. As cotas, portanto, como eu disse, não vão dar futuro econômico, eu não sei disso, porque eu só vejo a renda de cada um de nós diminuir. A minha, por exemplo, diminuiu, tiraram 26%, aumentaram o negócio do INSS, eu só vejo meu salário diminuir. Eu sou emérito do FJ, mas não ganho nada para isso. Mas, ao contrário, meu salário diminuiu. E não sei se vai dar dinheiro às pessoas, mas vai dar dignidade. Vai dar dignidade e vai dar maior estabilidade psíquica das cotas. Então, eu sou amigo das pessoas que deram o voto no Supremo para as cotas. Na verdade, no Supremo, as cotas foram aprovadas por unanimidade, com menos um voto, mas não foi voto contra, a pessoa não estava lá.
Um dos ministros não estava lá, estava viajando. Mas eu sou amigo de uma das pessoas que eu converso. E lhe digo uma coisa, não tenho um maior apreço assim por pessoas do Supremo Tribunal Federal. Tenho pela instituição, respeito muito e tenho. Mas lhe digo que o Supremo Tribunal Federal foi mais avançado, foi o relatório Lewandowski, do que os jornais da época. Jornalistas, a maior parte dos jornalistas era contra, reacionários contra, e nenhum vinha falar comigo, porque olha, eu fui de redação também, eu sei isso, eu fui de redação. E em meu tempo de redação, eu não via negro em redação, nas redações aqui do Rio, da Bahia. Aí está dizendo, via às vezes, quando eu ia ao banheiro, eu olhava no espelho, mas aí eu voltava para a cadeira, não via mais. Mas outros eu não via, né? Então, redações muito reacionárias. Então, eu acho que as cotas deslocaram, sim. Estão deslocando placas tectônicas de sociabilidade. Mas tenho que dizer uma coisa. O aluno só é cotista até entrar na universidade. Só. Depois não é mais cotista. Ele é um aluno universitário como qualquer outro. Essa é a minha visão. Ok, professor. Agora a gente vai passar para a próxima pergunta de outro estudante de doutorado, o Diosmar Filho, diretamente da Bahia. Essa é a última pergunta que a gente terá. Na Bahia é uma maravilha. É de Salvador mesmo? Salvador. É? Eu sou de Salvador e de Feira de Santana. Eu não estou escutando ele. Você está sem áudio, Diosmar. O Diosmar está sem áudio. Está sem áudio. Ele não está ouvindo, não. Mas o áudio dele está ligado. Agora sim. Oi, professor Motumbá. Motumbá, Tumbaxé, Tumbami. Tumbaxé. Eu sou de as Passagens Teixeira, mas vivente em Salvador. Tá. E só não vou fazer a última pergunta, é só para agradecer por esse momento, né? Eu sou da turma 2020 do doutorado da UF e agradecer por esse momento que o senhor nos trouxe, sabe? Que bom que o senhor está no século XXI, porque a geografia precisa entrar no século XXI. E que bom que o senhor nos anunciou ele, né? Bom Obá nesse hoje. Tá bom. Obrigado, irmão. Mas eu queria dizer antes até uma coisa também para Ana Beatriz. Ana Beatriz, quando me apresentou, ela cometeu um lapso temporal. Não sei se vocês perceberam. Ela disse, hoje é quarta-feira, não, hoje é quinta. Não foi, Ana? Foi mesmo. Veja depois. Hoje é quarta-feira e às quartas-feiras eu bato cabeça para Xangô. Eu disse, eu esqueci de bater hoje? Não, hoje é quinta. Eu bati ontem. Exu aí, professor. Hein? Olha Exu aí. Olha, é isso. Tá vendo? Bom, queridos e queridas, nós só temos aqui a agradecer esse momento ímpar de tanto aprendizado, de tantos fundamentos, né? De tanta sensibilidade que está movendo as placas, né? Nesse pós-gel. E certamente, né, estimulados, né, pelas suas palavras, professor, por todos os ensinamentos de tantos anos, né? Nós temos a certeza que essa geografia vai estar atenta a esse movimento, né, de placas que se iniciou e que talvez agora estejamos, né, pegando a carona nessa realidade virtual. Então, em nome do programa de pós-graduação de Geografia da UF, em nome da nova turma, né, de doutorado 2020, em nome de todos nós aqui presentes, né, os colegas que vieram nos prestigiar, de outros programas, dentro e fora da UF, de fora do Rio de Janeiro,
colegas de todos os lugares. Foram muitas participações, né? Eu queria aproveitar para informar que essa grande aula magna ela estará gravada e permanecerá no Facebook do programa. Em breve irá para o nosso canal do YouTube e também será, depois da permissão aqui, já dada pelo professor Muniz Sodré, ela será transcrita e publicada em nossa revista Geografia, muito em breve, né? Então, professor, em nome de todas e todos, em nome do nosso programa, né, muito grata por toda essa aula, por esse grande presente com que o senhor nos brindou. Esperamos poder vê-lo mais vezes entre nós, esperamos poder participar dos futuros lançamentos, inclusive do dia 31 de março. Se for possível, o senhor nos envie, né, o link de informação para a gente participar desse mundo virtual. E deixamos aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento, o nosso axé, né, e a esperança de que poderemos pensar em outras formas de geografar na esperança. É isso. Não sei se o professor Jorge gostaria de encerrar. Não, mas muito obrigado. Axé. Axé para todos. Muito axé. Obrigada a todas e todos. Rita. Obrigada pelo apoio dado por todos vocês aqui, pela Bia Onça, nossa Ana Beatriz, pelo Diosmar, pelo Gabriel e pelo Gino Pérez e o Bruno Alves, que estão do outro lado da tela, tornando isso aqui possível. Muito obrigada a todas e todos. Abraço. Muito obrigado. Abraço, Axé. tchau. Axé.